começar, amor. Olá, meus amigos, amigas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Semana, muita atividade, muita novidade política no cenário nacional e internacional. Mas nosso objetivo aqui é um curso sobre a visão marxista de classes sociais. Então, eu preferi, já expliquei, colocar o título do curso, Concepção Marxista de Proletariado. Então, é uma das classes sociais. Tem muita coisa para falar com vocês hoje, e o título da aula de hoje é algumas visões marxistas. Mas antes de começar, agradecer a todo mundo que já está esperando, né? A Aida, Deise, Sérgio, o Gavlinski deu até já uma contribuição, né? O Rodolfo, o Cleison e outras pessoas, né? Estas aulas têm tido, em 24 horas, ela tem sido assistida por 500 alunos, né? É um número bom. Fico feliz de estar contribuindo do meu posto remoto de trabalho para a formação política, e queria até poder fazer mais. Peço que vocês se inscrevam, estamos chegando a 10 mil inscritos. Quem puder ficar membro do canal, ajuda com recursos mensais que o YouTube me envia, e eu invisto no livro. Já vou falar de um livro novo daqui a instantes. Ser membro do canal a partir de R$ 6,90 por mês. Tem até R$ 49,90. São 5 categorias. Então, você pode me ajudar de várias maneiras. Vou ver se consigo chegar a 200 membros até o final do ano, que está perto, né? Nós não vamos parar a atividade. Quarta-feira passada eu não pude dar aula, mas semana que vem, a outra, vai ser tudo normal, né? Janeiro. Quero terminar esse curso e já trabalhar no livro que vai ser gerado a partir dos roteiros que eu faço. Eles viram capítulos do livro, né? Bom, feito essa introdução, eu quero falar do meu livro novo. E é sempre uma emoção quando chega um livro desta magnitude, 640 páginas, né? Muito bem diagramado, né? Ilustrado. A diagramação da minha amiga Monique Elias, ela é muito competente. A capa da minha amiga Natália Forcat, mora no Brasil há 20 anos, mas ela é argentina e torceu firme para a Argentina, e somos todos da Argentina nessa final, né? Então, este livro é um livro de 640 páginas que está sendo vendido na minha editora por R$ 69,90. A média de 10 centavos por página, muito abaixo do que as editoras cobram por aí, né? Um livro desse por aí é entre 90 e 120 reais, né? Estou muito feliz, é o maior de todos os livros que eu escrevi sozinho, porque o Conflitos Internacionais eu escrevi junto com o Zé Reinaldo. Ele tem 608 páginas. E eu só fiz metade, né? Portanto, esse é disparado o maior livro. Estou muito feliz. O livro, quando chega, é sempre uma emoção muito forte. E quero ter condições, saúde para produzir mais, né? Eu tenho 10 livros que eu já mexi neles, já até tenho a capa,
alguns mais avançados, outros menos, mas eu espero que em 2, 3 anos todos eles estejam disponíveis, né? Então, peço para você, se você tiver condições, adquirir esse livro. Vou colocar o site da minha editora, onde está disponível eu criei um chamado encurtador de link. Vou ver se consigo colocar na tela para ficar mais fácil. Você já é só digitar esse encurtador aqui, já cai direto na página, né? Então tá bom. E falar rapidamente sobre o livro, né? São 43 capítulos divididos em 5 grandes... Ô, Sérgio Brito, obrigado pela sua contribuição. Em 5 grandes blocos de assuntos: geopolítica mundial, República Popular da China, Estados Unidos da América, Palestina, Irã, na verdade são 8 capítulos. Afeganistão, um capítulo próprio, porque tem muita coisa que eu produzi sobre a tomada dos talibãs, né? A América Latina, né? Tem até a questão do Peru, que agora vive um golpe. Domingo agora eu vou, acho que, falar no meu canal exclusivamente sobre isso. E o capítulo 8 são temas diversos. Tem alguns anexos. E a bibliografia, 15 páginas da bibliografia internacional que eu leio, estudo, uso há 40 anos. Então, Aí eu compilei todos esses livros internacionais, 420 notas de referência, né? Então, um livro muito denso. Amanhã, aqui na cidade de Campinas, onde eu moro, eu vou fazer o lançamento simples. O horário não é bom, 18h30. A livraria fica no centro da cidade, a última livraria no centro de Campinas. Estão acabando as livrarias, infelizmente. E 18h30 até umas 20 horas. Vou colocar aqui o convite, quem puder, quem for aqui da região, Campinas e região, se puder comparecer, fico feliz. Se não, peço a sua ajuda aí para divulgar, né? Tá bom? A livraria Pontes fica bem no centro de Campinas, 1223. Então, sobre o livro, sobre o lançamento, era o que eu tinha a dizer. Vamos, então, começar. Meu amigo Ademir Munhoz já está aqui na sala e ele é da equipe que me ajuda a produzir o livro, né? Ademir, Monique, Natália, Lucília, a Lisa e quem mais? Sim, a minha esposa que cuida da parte administrativa. Então, 5 mulheres. O Ademir é o único rapaz da equipe e está dando certo, né? Então, vamos ver. Se a editora crescer, a minha ideia é abrir uma livraria aqui em Campinas. Pequena, né? Mas, como nós vamos ver em Marx daqui a pouco, o rentista, aquele que vive de renda, Campinas tem 60 imóveis fechados no centro da cidade. 60, parece uma cidade fantasma. E eu fotografei, eu andei todo o centro, vende-se e aluga-se 60 placas. E a mais baratinha, 3,5.
né? Aonde que, mesmo eu não tendo funcionário, eu mesmo abro, eu mesmo fecho, fico lá o dia inteiro. Como é que você paga? Aí depois tem luz, imposto, não sei o quê, 5 mil. Quantos livros tem que vender para arcar com isso? É difícil, muito difícil. Mas a esperança. Tem gente que acredita naquele livro O Segredo, né? Não sei quem de vocês leu, mas eu como tenho uma mente muito aberta, eu leio de tudo, não faço nenhum preconceito, né? Mas, segundo o livro lá, você tem que ficar mentalizando, pensar, olhar, refletir, sonhar com a livraria. Bom, até agora não apareceu a livraria, né? Vamos ver. Que aí, se der certo esse projeto, esses meus 10 mil livros aqui, eu levo para lá. Catalogo tudo e coloco na estante virtual, né? Preciso, daqui a mais alguns anos já não estou por aqui, então, né, vamos já disponibilizando, né? Os livros imprescindíveis eu deixo para consulta, né? Seria um lugar assim legal, né? Assim, um ponto de encontro, toma um café, faz uma reunião e vende livros, e os meus, principalmente os meus, né? Bom, é preciso sonhar, como dizia Lenin, né? Acreditar em nossas fantasias e realizá-las escrupulosamente, né? Vamos tentar. O tema de hoje, visões marxistas de classe social. Não são muitos autores. Os 3 autores brasileiros, todos camaradas do meu partido, o PCdoB, os 3 autores brasileiros nós vamos ver em outras aulas, né? Que é o camarada Sérgio Barroso, camarada Nereide Saviani e o saudoso historiador Augusto Bonicori. Então, estes autores nossos, eu vou apresentá-los para vocês nas próximas aulas. Eles publicaram artigos, ensaios sobre o proletariado, que é um assunto, volto a dizer, um assunto polêmico, e a esquerda não compreende isso, não entende a visão marxista, comete erros, e aí não é a esquerda mais ampla, não, até camaradas, né, do nosso partido, né? E o problema que eu enfrento, teórico, tratei disso no livro Marx para Principiantes, mas tratei rapidamente. Agora vou fazer um livro só sobre isso, não é? E o plano do meu curso, apesar de ser um curso livre, né, eu tenho um plano na cabeça, mas eu não estou achando aqui. Eu vou comentar com vocês hoje o que Marx disse sobre classe. Mas tem uma outra passagem, aqui é curtíssima, mas tem uma outra passagem que é um capítulo do livro 4 do Capital, que é o livro que eu mais estudo, Teorias da Mais-Valia, né? Ali ele vai fundo na questão, né? Não é essa definição que está aqui, que não é uma boa definição. Vocês vão ver, porque eu vou mostrar a definição de Adam Smith e a do Marx. E elas se parecem. Quando a gente fala que Marx recepcionou as ideias de Smith, na sua grande maioria, vocês vão perceber, né? Ele, então, desprezou os equívocos, mas recepcionou a grande parte. Eu, às vezes, falava nas minhas aulas na universidade, uns 70%, mas é impossível calcular percentual de quanto que a obra do Smith influenciou Marx, mas influenciou. O Lenin tem um texto clássico, que não chega a ser um livro, uma separata, um livrete, que é o diminutivo de livro no português clássico, né? Clássico, não é livrinho, né? As 3 fontes constitutivas do marxismo.
este ensaio eu publiquei no livro Lenin para principiantes, na seção de anexos. E o Lenin deixa muito claro, os economistas que fizeram a cabeça de Marx, influenciar era o termo da época, hoje, quem é que faz a cabeça, né? Os economistas são os fisiocratas ingleses, Adam Smith e Davi Ricardo. O Adam Smith foi um grande cara, mas era um nobre, um lord, era um cara da elite, ligado à burguesia já estava bem consolidada na Europa, né? Na Inglaterra, a Revolução Inglesa foi muito antes da francesa, né? 1648, né? O Oliver Cromwell instala, inclusive, a República lá, dura pouco tempo, né? Então, Smith tem essa formação e o Marx é influenciado também pela filosofia clássica alemã, né? Que é basicamente Hegel, né? E Feuerbach. Ele absorve desses dois pensadores, mas refuta também os seus equívocos, rompe com eles, né? Especialmente Hegel, né? Há uma passagem de rompimento do Marx com Feuerbach. Feuerbach era o grande cara que Marx conviveu com ele na universidade lá de Berlim, né? Eles tinham lá um clube de doutores, o Marx era o mais jovenzinho, né? Assim, clube de doutores, mas alguns eram ainda estudantes, né? O Marx, quando abria a boca, todo mundo ficava quieto para ouvir, né? O cara, né, com 23 anos já era um gênio, né? Então, o Feuerbach, minha amiga Maria Aparecida, que me acompanha, uma grande camarada, eu agradeço muito sua contribuição. Amanhã já vou despachar seu livro autografado, né? Algumas pessoas me pedem autógrafo, né? Então, o Feuerbach disse certa vez: pensa-se diferente nos castelos e nos casebres. Aí o Marx falou assim: não, Feuerbach, pensa-se exatamente igual. Né? Porque se a pobreza fosse sinal de consciência de classe, a Índia era socialista, seria socialista, a África seria toda socialista. Então, não é. Apesar da frase clássica de Marx, né, a realidade das pessoas, ele usa na época dos homens, né, determina a sua consciência, ele está aqui dando está conceituando a essência do materialismo, né, dialético, que são as ideias que partem da materialidade do mundo. Mas ele não está querendo dizer que basta você passar dificuldade, fome, desemprego e miséria para vocês, né, ter uma conscientização e virar um revolucionário, um socialista. Não é isso que Marx quis dizer com esta frase, né? O pensamento marxista, como de um modo geral, de muitos autores que ficaram famosos, né, demarcaram campos na filosofia, na sociologia, de um modo geral, o pensamento desse pessoal pode ser interpretado para o bem como para o mal, né? Tem a mesma coisa na Bíblia, por exemplo. Então, o Lenin, por exemplo, né, eu tenho um livro de Lenin, As Teses de Abril de Lenin, tem gente que interpreta de um jeito que acaba sendo contrário ao pensamento leninista, né? Então, isso aí vale para, né, para tudo, todas as áreas, todos os grandes pensadores, né? O Mauriase, né? Vamos ver o que é que ele diz aqui, o Aglai, né? Vi aulas sobre classes sociais que foi Mauriase, que afirmou que a classe só se reconhece classe em movimento. Achei congruente com Marx.
para quem tudo está em movimento, mas precisamos de um baile. Eu não sei assim o que é que ele quis dizer em movimento, né? Mariels é do PCB, né? Eu sou de outra organização. Respeito, né? Eu acho que ele é até sociólogo, meu colega, né? Acho que ele foi candidato a presidente pela legenda do PCB, né? Um partido, um micro partido, né? Mas o Marx fala que o proletariado tem que se transformar em classe em si, em classe para si. Não sei se é isso que ele quis dizer, movimento, né? Bom, então a definição de classe, ela é muito polêmica. E aí, qual que é a polêmica que eu enfrento? Que por isso resolvi escrever o livro, que já tem muitos capítulos prontos. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os proletários brasileiros, quais são os setores detalhadamente. Estou até pedindo para um amigo pesquisador do DIEESE que ele me levante quantos proletários deste segmento. Dentro da metalurgia tem o setor dentro da indústria tem o setor metalúrgico. Dentro do metalúrgico tem aeroespacial, tem automobilístico, etc, etc, né? Então, se eu conseguir, senão eu vou dar só o nome dos setores, subsetores, e paciência, não tem uma equipe de pesquisadores que me ajuda a escrever livros, né? Então, mas eu acho que esse dado nós vamos conseguir, né? Bom, por que é a polêmica? Existe uma classe dos que trabalham? Essa é a grande polêmica. Se existe esta classe dos que trabalham, todos que trabalham pertencem à classe. Aí, os que usam o termo classe trabalhadora estão completa com a razão. Só que não. Não existe uma classe dos que trabalham. Existe o proletariado, existe a burguesia, existe o rentista, que é uma variação da burguesia, mas ele é diferente. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas então o que é o proletariado? Não basta trabalhar para pertencer à classe? Não. Não confundam proletariado com assalariado. Servidor público é assalariado, é explorado, ganha mal, mas não é proletário. E não tem problema nenhum. Participa da luta. A questão principal, pano de fundo, que é isso que eu me bato, é quem é o proletariado. Porque a teoria marxista, e eu estou inteiramente de acordo com a teoria marxista, não abandonei, como muitos abandonaram, né, o pensamento marxista. O Marx apontou as contradições do sistema capitalista, né? Matou a cobra, mostrou o pau, e como diz alguns que completam a frase, né, mostrou a cobra morta, né? Qual é a lei geral que Marx digamos assim, formulou, e eu vou falar com as minhas palavras, mas ele não escreveu isso em lugar nenhum, né? É a síntese da síntese da síntese, né? Todas as sociedades humanas guardam dentro de si contradições que as levarão à destruição. Foi assim no escravismo, foi assim no feudalismo, e está sendo assim no capitalismo, mesmo que a burguesia capitalista não queira, mas o sistema vai acabar, ele vai se transformar, mas ele não morre naturalmente, né? E não só não morre naturalmente, como Marx aponta qual é a classe social que está fadada a levar adiante esta tarefa. Oh, obrigado, viu? Aqui chegou o café. Cafézinho e um beijinho. Café e o beijo. Aqui, ó. Café dando aula
com uma caneca marxista. E quem tiver interesse, tem lá no site da minha editora, pode adquirir. O Aglaé aqui fez: por que tempo tem um trabalhador de fábrica para ir para a luta política? Eu não tinha antes de me aposentar. O sindicato precisa ir mais para o local de trabalho. Hermílio de Moraes trabalhava, mas não era. Isso. Rentista nem trabalha. Ah, muito bem. Estamos pensando bem parecido, viu, Aglaé? O Antônio Hermílio de Moraes, que ele citou, morreu já. Foi candidato a governador de São Paulo em 86, ano que o Quércia ganhou. Nós apoiamos o Quércia. Ele era do PTB, o Hermílio. Era o homem mais rico na época do Brasil, dono do Grupo Votorantim. A sede do Grupo Votorantim em São Paulo é atrás do Teatro Municipal em São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, sabe? Ele dizia: eu sou o primeiro a chegar, 7 horas, sou o último a sair às 22 horas. Caraca, ele é um trabalhador, trabalha demais. Mas a riqueza dele vem só do trabalho dele ou dos outros 60 mil empregados que ele explora, que produzem mais-valia e que são proletários verdadeiros? Porque o servidor público municipal aqui da minha cidade, ele é explorado, ele ganha pouco, etc, etc. Muito bem. Mas o trabalho dele enriquece quem? O prefeito? Então, e já estou antecipando a definição de classe, é uma combinação de fonte da renda da sua sobrevivência, né? E, quer dizer, a origem do dinheiro que entra no seu bolso, mas, ao mesmo tempo, né, no caso do seu salário, quem paga o seu salário, né, vem de onde este recurso? Aqui não é o prefeito, não vem do bolso do prefeito. Na indústria, né, vem de uma riqueza que o patrão acumula, fica com a maior parte e paga, então, o proletário. Então, a definição de proletário tem relação com a produção de riqueza, né? Mas nós vamos chegar lá. Os sindicalistas comunistas do PCdoB, nós militamos muitos anos dentro da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, que é uma central sindical social-democrata, não é comunista. CUT não é comunista, PT não é comunista. E é da CUT o termo que é generalizado no movimento sindical: classe trabalhadora. Classe trabalhadora. A classe trabalhadora está explorada, né? Vejam os efeitos na classe trabalhadora. Dá vontade de perguntar assim: mas qual classe? E se tirar a palavra classe em qualquer documento que eles escrevam, ele não perde sentido. Vejam os efeitos desta decisão do governo nos trabalhadores. Eles usam na classe trabalhadora. Então, isto rompe, na minha cabeça de formação marxista sólida, pelo menos eu considero assim, é uma afronta, uma declaração desse tipo. Quando, na verdade, um dirigente de central sindical usa o termo classe trabalhadora, ele está cometendo erro. Ele não fala para uma classe, ele fala para todos os trabalhadores. A mesma coisa o Partido do Proletariado, que é o Partido Comunista, quando um dirigente
fala em classe trabalhadora, ele também comete erro. Por quê? Porque ele não fala para todos, ou não deveria falar para todos. Ele fala para o proletariado. Né? Então, essa contradição que eu expus aqui, eu já publiquei um trechinho no livro do Marx para principiantes, tem um capítulo Sociologia Marxista. E aí eu falo de classe, origem das classes, e coloco esse problema. Né? Então, ambos erram. O dirigente de uma central, que deveria falar para todos, ele fala para a classe. E o dirigente comunista, que deveria falar para a classe, fala para todos. Né? Alguns argumentam, não, professor, mas isso aí é uma questão semântica. Né? Por que não usamos o termo mais proletariado? É um termo que era um termo corrente no século XIX, boa parte do século XX, e nós paramos de usar e passamos a usar a classe trabalhadora. Um erro. Né? E o meu esforço é identificar quem é o proletariado, quem produz riqueza e quem não produz riqueza. Já esfriou o café. Eu vou colocar na tela algumas definições. É muito precário, porque eu imprimo papel, fotografo, recorto e, né, eu faço tudo sozinho. Né? Eu escrevo o livro, minha esposa faz a nota fiscal, eu faço a etiqueta, eu envelopo, colo, levo no correio. Aqui o escritor faz tudo. Né? E eu dou aula, né? Estas aulas. E eu não tenho um recurso para produzir coisas bonitas, visuais, né? E mais do que isso, vocês sabem que eu tenho vários programas, comentarista internacional em vários programas, internacional e nacional. E procuro fazer também, no meu canal pequenino, os meus programas. Então, é uma semana árdua, sempre. Eu acordo sempre 5 horas e sou muito estudioso. Eu não deixo de ler livros, em hipótese alguma. Nada, não tem filme que me roube dos meus livros. E não tem tique, que também me tire da concentração do meu trabalho intelectual. É assim, ainda bem que é assim, eu gosto de ser assim e acho que vou até os últimos dias sendo assim. Não quero dar exemplo para ninguém, mas uma coisa eu tenho certeza: quanto menos você ficar olhando para aquela tela grande ou para essa tela pequena e dedicar a este produto, eu tenho certeza que você vai crescer infinitamente mais. Né? Não vejo outra forma de crescer a não ser pelo estudo disciplinado, sistemático. Né? Bom, então eu vou colocar na tela, pela ordem, 4 definições. Apesar do título da aula ser autores marxistas, eu vou começar por um que absolutamente não é marxista. Nunca foi, porque ele é anterior ao Marx. Né? Eles não se encontraram, né? Que é o Adam Smith. Vamos ver o que Adam Smith fala no seu famoso livro A Riqueza das Nações, né? Sobre classe social. Veja que ele morreu em 1790, Marx nasceu em 1818. Né? Quando Marx nasceu, ele já tinha morrido há 28 anos. Havia 28 anos. Todo o produto anual da terra e do trabalho de cada país divide-se em 3 partes: a renda da terra, os salários dos trabalhadores e os lucros do dinheiro. E constitui uma renda
para 3 ordens diferentes de pessoas. Ele não usa o termo classe. Ordens diferentes de pessoas. Aquelas que vivem de rendas, aquelas que vivem de salário e aquelas que vivem do lucro. São estas as 3 grandes ordens originais componentes de toda a sociedade civilizada. Agora eu vou botar a definição de Marx. E vejam vocês como elas são parecidas, mas é um aperfeiçoamento, né, do pensador grande, pensador revolucionário de Marx. Então, vocês digam para mim se a influência do Smith é grande ou não. Então, o que ele faz? Ele se deixa influenciar pela essência correta, refuta, né, o que é equivocado. No caso do Smith, não tem equivocado, tem, na verdade, a ineficiência. Não é uma definição completa que explica melhor as coisas, né? Os proprietários de simples força de trabalho, proprietários de capital e proprietários de terras, olha lá o Smith, cujas respectivas fontes de renda são salário, lucro e renda imobiliária. Olha o aperfeiçoamento do que Smith falou. Em outras palavras, trabalhadores, capitalistas e donos de terra formam as 3 grandes classes da sociedade moderna. Então, aqui ele põe o termo classe, Smith põe ordens de pessoas, baseada no sistema capitalista de produção. O todo da história anterior é uma história da luta de classes. Isso aí a gente vê desde o Manifesto Comunista, né? Em que todas as lutas políticas simples e complicadas, a questão única em pauta foi o domínio social e político das classes. O que é uma classe social? A resposta a essa pergunta decorre da que dermos a esta outra pergunta. O que é que transforma operários, capitalistas e proprietários de terras em fatores das 3 grandes classes? Ou seja, o que é que diferencia estas 3 classes? É, à primeira vista, a identidade de suas rendas e fontes de rendas. São 3 grandes grupos sociais. Aí ele pega grupos, né? O Smith fala ordens, quase a mesma coisa, cujos componentes, os indivíduos que compõem estas ordens, estas classes, grupos, vivem respectivamente do quê? De salário, de lucro e de renda fundiária. Isto é, da exploração da sua força de trabalho, de seu capital ou de sua propriedade fundiária. Olha que maravilha! Mas não. Não é maravilha, professor? É, mas não. Ela não é uma definição que resolve todos os problemas, mas dá a pista, né? Mas pega na essência. E aí, por isso que vem outros desenvolvedores, né? E esta é a melhor. Vou tirar da tela essa definição aqui. Este aqui é o Capital da editora Boitempo. 3 volumes. Eu comentei detalhes no meu livro sobre Marx para principiantes. Eu tenho todas as 3 principais traduções do Capital, trabalhei com todas elas, li, estudei, analisei. A da editora Abril Cultural, a tradução foi coordenada pelo saudoso professor Paul Singer, né? Economista. A segunda grande tradução, tudo direto do alemão, é a minha, são 8 volumes,
São 4 livros o Capital. E aí essa da Difel Bertrand, Civilização, ela mudou de nome várias vezes. É a tradução de Reginaldo Santana. Muito boa, não tenho nenhuma crítica a estas outras duas, né? Mas esta aqui, da Boitempo, ela é primorosa. É do professor Rubens Ederle, traduzido direto do alemão, diretamente do Instituto MEGA. MEGA é Marx e Engels, o GA é uma palavra longa alemã, que eu não vou saber pronunciar, que é o arquivo geral onde estão todos os manuscritos originais, tudo de Marx está lá. Para não dizer tudo, tem uma parte que está em Moscou, né? Como lá foi a sede do primeiro Estado socialista revolucionário, a União Soviética, muita coisa foi para lá e não voltou para a Alemanha, né? Mas o MEGA é o que concentra a maior parte dos manuscritos originais, né? E eles têm a edição mais primorosa do Capital, que é a referência para o mundo inteiro traduzir a partir daquela tradução, né? Não, daquele original, aliás. Aquele é original de Marx. Então, o Ederle, né, fez os 3 volumes. Eu perguntei para Boitempo, eles nunca me responderam. Esses 3 volumes aqui, eles mandaram para mim de cortesia. Eu reli novamente, fiz resenha dos 3, resenhas longas, né, publicados em revistas de sociologia, e resenhas elogiosas, não tenho a menor dúvida disso. Mostrei a estrutura, né? E, bom, não sei se vai sair o volume 4. Eu perguntei, eles não responderam, né? Então, aqui, ó, está anotado a definição de Marx de classe social. Aqui, páginas 947 e 948. Só, mais nada. E ao finalzinho, porque este livro 3 e o 2 foram editados por Engels. Marx, em vida, só publicou o livro 1. No finalzinho, a última coisa do livro, ver se dá para ler aqui, né? Aqui se interrompe o manuscrito, ou seja, Marx não concluiu não desenvolveu em maior profundidade esta temática. Então ficou uma lacuna. Marx e Engels, eles usavam o termo operariado, classe operária e proletariado. Jamais usaram o termo classe trabalhadora. Tem um livro que Engels escreveu muito jovem, eu não lembro se ele já tinha conhecido Marx, 1843. A tradução no Brasil, a classe trabalhadora, situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ele fez uma pesquisa, ele que era filho de um grande burguês, o Engels, né? O pai dele era dono de uma grande empresa têxtil na cidade de Manchester, na Inglaterra, mas ele era do lado do proletariado. E ele ia nos bairros operários e fez essa pesquisa e escreveu esse livro. O livro original não usa o termo classe trabalhadora, né? É a classe operária, e aí a desgraça da tradução, né? O tradutor brasileiro, são várias traduções, porque é domínio público, né, o livro, preferiram colocar classe trabalhadora. Não é por acaso que a CUT também então absorveu essa terminologia, mas Engels não estava querendo dizer qualquer trabalhador, ele estava querendo dizer o proletariado inglês, né?
esse capítulo do Marx, que eu vou desenvolver aqui em profundidade, ele dá exemplo, por isso eu vou trabalhar com ele, de 4 casos do proletariado de serviços, que era quase que inexistente no século XIX. E hoje? Hoje é a maioria. Hoje, o proletariado de serviço é determinante. Professor, então a classe operária está diminuindo? Sim, estrito senso, classe operária é o operário industrial, estrito senso, este está diminuindo. Não é? Eu, se pudesse fazer um gráfico, você veja a precariedade aqui do professor, né? Vocês conhecem bem a teoria dos conjuntos, né? Tem... Maria Aparecida, ela deu mais uma ajuda, muito obrigado. Compartilhou no Face. Teoria dos conjuntos. O universo maior é o universo de trabalhadores. O universo menor é o universo do proletariado. E o universo menor é o operariado. Então, desculpe a precariedade, mas vejam aqui, ó. Trabalhador, proletário e operário. Todo operário é proletário? Sim. Todo proletário é operário? Não. Todo proletário é trabalhador? Claro que sim. Todo trabalhador é proletário? Não. Deu para entender? Imaculada, obrigado pelo seu super sticker. Então, meu querido, grande pensador Karl Heinrich Marx morreu sem nos dar uma definição mais precisa do significado de classe. Ele falava o tempo todo proletariado, classe operária, achando que quem o lia, quem o estudava, já tinha certeza do que ele estava falando. E poderia até ser verdade que tivesse, porque não tinha o setor de serviços. Eu fui professor universitário de uma universidade privada durante mais de 20 anos. Eu era um proletário ou era só um trabalhador? As minhas mãos, na época, usava giz, hoje não usa mais, hoje é canetinha, né? Às vezes, hoje, nem canetinha, o cara escreve ali no iPad e projeta na tela, e olha... Mas eu peguei essa fase final aí, já tinha retroprojetor, já tinha PowerPoint, né? Eu me aposentei faz na universidade, mais de 15 anos, né? Bom, eu dizia assim, minhas mãos não estão sujas de giz, não é? Mas eu sou um proletário. Elas estão sujas de giz, não estão sujas de graxa, é isso que eu queria dizer. Não é? Não tem problema. As mãos sujas de graxas são de um setor do proletariado específico, que é o que nós chamamos de operariado industrial. Né? Certa vez, numa reunião, não vou dar detalhes, né? Reunião, inclusive, de comunistas. Né? E aí, todo mundo falando, se apresentando, o debate era quem é que não é proletário, etc. Aí um grande amigo meu, um camarada, vira para mim, não vem me dizer que professor do setor privado é proletário. Aí, o que eu vou fazer, né? Se eu não sou
Quando eu entrei na universidade, ela tinha, acho que, 80 mil metros quadrados de área construída. 22, 23 anos depois que eu saí, era 250 mil. É uma universidade sem fins lucrativos, é verdade, mas toda a renda do lucro, em vez de distribuir, é uma universidade confessional ligada à igreja, ela aplicava no patrimônio, então o patrimônio expandia. E de onde vinha esta renda patrimonial? Vinha da mais-valia do salário, da renda que eu produzia, que a grande parte não ficava comigo, era apropriada pelos proprietários dos meios de produção, né? Bom, então nós vimos a definição de Smith, vimos a definição do próprio Marx, então é a definição marxista mais importante, mas não é a melhor. Vou mostrar agora a definição do Teotônio dos Santos. Foi preso político, sociólogo, já morreu, né? Foi exilado. E o livro principal que ele escreveu é O Conceito de Classes Sociais, né? Por classes sociais se entenderão os agregados básicos de indivíduos em uma sociedade, os quais se opõem entre si pelo papel que desempenham num processo produtivo, do ponto de vista das relações que estabelecem entre si, na organização do trabalho e quanto à propriedade. Não é uma definição completa, porque ele não diz a que propriedade ele se refere, mas é claro que nós sabemos que é a propriedade dos meios de produção. Um é dono desses meios, o outro trabalha com esses meios para produzir bens que se transformam em mercadoria, e quando as mercadorias são vendidas, realiza-se a mais-valia, que volta o dinheiro para o capitalista, que fica com a quase totalidade, destinando ao proletário apenas uma pequena parte desta riqueza. O proletariado produz riqueza. Sabe a lenda do rei Midas? Rei Midas, né? O conhecimento aqui, professor, é ex ótimo, é meio de produção. Aí, agora eu fiquei confuso na sua pergunta. O conhecimento em si não é meio de produção, né? Um professor, ele reproduz, ele não produz um conhecimento original. O professor ministra um conteúdo, ele ministra uma aula. Esta aula, na forma de curso, é uma mercadoria, e esta mercadoria é comprada pelos que querem adquirir este conhecimento seriado, né? E ao final de algum tempo recebem uma chancela que lhe dá uma profissão chamada na forma de um diploma, né? Muitas vezes tem que ser registrado em órgãos, né, para ele ter validade. Então, não é o conhecimento que é o meio de produção. O meio de produção, no caso do professor, é a sala de aula, são as carteiras, é o retroprojetor, é o PowerPoint que projeta. Antigamente era o giz, a lousa e o apagador, hoje é telinha branca e as canetinhas, né? Esses são os meios de produção. Nada disso pertence ao professor. Tudo isso pertence ao dono dos meios de produção, que é o dono da universidade privada, né? Bom, eu estou vendo aqui o relógio, nós vamos parar agora, porque esse curso é retransmitido em muitos canais e não é bom ultrapassar 1 hora, né, por causa das grades de... Vamos continuar semana que vem, e eu deixei para a semana que vem o grande finale, né, que é a definição
de Vladimir Ilyich Ulyanov, cujo nome entrou para a história como Lenin. É a melhor e mais científica definição de classe social que eu tive contato, acesso, né, toda a minha vida. Eu passava, às vezes, mais de uma aula, e as aulas sempre duplas, né, discutindo só esta definição. Eu colocava entre as frases, ela tem vários blocos de raciocínio, né? E é de uma profundidade muito grande. Mas nós não vamos, hoje, não vamos conseguir desenvolver. Vamos deixar, então, para a semana que vem. E, depois disso, vou apresentando aqueles outros autores que eu mencionei para vocês. Eu agradeço a companhia, né? As contribuições, os stickers, e é isso. Nós vamos torcer, evidentemente, para a Argentina no final. Qualquer um dos dois que ganhar vai ser tri, né? Hoje torci para o Marrocos, né? Teve gente que torceu contra o Marrocos. A Copa do Mundo, eu não vou entrar aqui, tem aspectos futebolísticos e tem aspectos geopolíticos. Eu me baseio nos dois. Por exemplo, aquele anterior lá, que Argentina e Croácia, eu não torci para a Argentina, né? Que a Argentina vai ser tri, pode ser tri. E eu não quero que ninguém tri, tetra, chegue perto do Brasil, né? Então aí é um critério meramente futebolístico, não é? Então eu torci pela Croácia, não é? Mas hoje muita gente fala, professor, como é que o senhor pode torcer para um time de um país monárquico, absolutista e não sei o quê? Eu não estou torcendo para o rei. Eu estou torcendo para o povo do Marrocos e não acho que a vitória do Marrocos fortaleceria 1 centímetro aquele rei absolutista lá, né? É um povo, você viu? Eles abriram a bandeira palestina lá, e quando eles cantam nos estádios, eles cantam a favor dos palestinos, né? Então, não poderia torcer pelos hermanos, mas gosto muito dos hermanos, e agora somos hermanos desde criancinha, porque torcer para a França imperialista, jamais, né? Tá bom? Fiquem bem, boa semana para vocês, até domingo. Ah, tá bom, Aglai. Obrigado a vocês. Domingo, 19 horas, tem o nosso programa semanal, né? Tá ficando assim, quarta curso, domingo uma análise. Eu vou, provavelmente, falar sobre a crise no Peru, né? Hoje, no 247, das 10 horas da manhã, eu fiz sozinho, meu parceiro Zé Reinaldo está de férias, semana que vem ele volta, mas eu gastei 40 minutos para falar resumidamente. Então, domingo, a tendência é eu esmiuçar, aprofundar o que está acontecendo no Peru. Aquilo foi um golpe ou foi um impedimento feito com base na Constituição? Não foi golpe, né? Eu estou entre os que dizem que foi um golpe claro, igual o da Dilma, igual o do Lugo no Peru, no Paraguai. Até mais, pessoal. Boa semana para vocês. Beijo. Tchau.